Argentina. Amigo ligado aqui nos canais Fox Sports, nesta segunda-feira o Flamengo embarcou rumo a Buenos Aires, local da partida contra o São Lourenço de Almagro, na próxima quarta-feira, 9h45 da noite, válida pela última rodada do Grupo 4 da Conmebol Libertadores. Bridgestone e o Flamengo está a um empate de avançar às oitavas de final desta competição, já que é o líder do grupo com 9 pontos. O São Lourenço e o Atlético Paranaense têm 7 pontos, a Universidade Católica, a quarta colocada. E o cenário para o Flamengo avançar à próxima fase da competição é muito simples. Somar ponto fora de casa garante a equipe nas oitavas de final. Se o Flamengo perder para o São Lourenço, torce contra o Atlético Paranaense também para se classificar. E assim a equipe depende, claro, deste resultado, desta combinação em caso de derrota, já que o Atlético Paranaense joga contra a Universidade Católica no mesmo horário, também lá na quarta-feira, só que o jogo vai ser em Santiago, no Chile. O embarque foi muito tranquilo, os jogadores passaram por aqui sem qualquer tipo de problema e o técnico Zé Ricardo tem dúvidas na escalação da equipe, já que tem desfalques importantes, né? O lateral direito Pará está fora do jogo suspenso, Rodinei vai ser o substituto imediato. Na zaga do Flamengo, o Donati não joga, até porque está em recuperação de lesão. Rafael Vaz deve ser mantido no time em relação à última escalação. E o Diego, que tinha esperança de poder participar do jogo, também segue de fora. O Flamengo só vai utilizar o Diego na próxima fase da competição, está em recuperação de uma cirurgia no joelho direito. Por outro lado, o técnico Zé Ricardo também tem retornos importantes à equipe, jogadores que não atuaram no final de semana na rodada do Campeonato Brasileiro, no empate contra o Atlético Mineiro em 1-1 no Maracanã, vão voltar à equipe do Flamengo naturalmente, como o atacante Gabriel, o meia Manquejo e também o volante Rômulo. Aqui do aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, Felipe Facincani para os canais Fox Sports. Perfeito, obrigado, Facincani. Flamengo, portanto, já está a caminho da Argentina. Jogará quarta-feira lá no Nuevo Gasômetro, contra o São Lourenço. E no mesmo horário, em Santiago, teremos Universidade Católica e Atlético Paranaense. Fábio Sormani, Flamengo, para não depender de ninguém, se empatar, está classificado. Ele pode até perder o jogo, desde que o Atlético Paranaense não vença. Porque se o Flamengo perder e o Atlético Paranaense vencer, o Flamengo dança. Agora, a maioria das combinações realmente é a favor da equipe rubro-negra do Rio de Janeiro. Sormani. Cadê o Sormani? Opa! Alô, Sormani! Acho que ele não te ouve. Rapaz, o Sormani não está me ouvindo, então transfiro a pergunta para os amigos. Vocês ouviram tudo que eu falei, então fiquem à vontade para comentar. O Flamengo tem a faca tudo e o queijo para se classificar. Só né, uma tragédia vai tirar o Flamengo. E eu tenho dito aqui, mesmo nos momentos em que o Flamengo tropeçou aí na Libertadores, ele jogou bem. Faz uma boa Libertadores. Mesmo fora de casa perdendo. Falar dos jogos que ele ganhou é fácil. Sim. Né? Mereceu todas as vitórias. Agora, em alguns momentos, ele também jogou bem, aí volta a nossa discussão anterior dos números e tal. Às vezes o time perde, mas joga bem. O problema que é que não adianta jogar bem e perder dessa vez. Foram os dois casos. Porque fora de casa ele não pontuou. Sim. Fora de casa, os pontos do Flamengo foram todos conquistados no Maracanã. Eu tô falando do futebol apresentado. O futebol do Flamengo é convincente. O Flamengo vai lá, legal, entendeu? Lá no Novo Gasômetro, joga com o São Lourenço, joga bem. Perde. Aí o Atlético Paranaense ganha. Dessa vez, então, é o seguinte, que jogue mal e vença. Mas ele jogou bem. Que jogue mal e vença. Pelo menos empate. Mas acho que o que a senhora está querendo trazer, ô João, é que dá esperança ao torcedor do Flamengo que mesmo fora de casa consiga um bom resultado, porque as atuações têm sido boas. Sim. Só tem um detalhe... uma situação só que o Flamengo precisa acertar para parar de perder esses jogos e para se garantir, que é saber aproveitar os contra-ataques. Finalizações. O Flamengo perde muito gol. Então, a finalização... Porque o Flamengo contra o Atlético Mineiro teve várias situações de contra-ataque e que às vezes não é a finalização, é a opção do último passe. Eu vou tocar pra alguém. Decisão errada. É o Berrio chegar e driblar e matar o lance. Não precisa servir o Guerreiro. Exatamente. Ou então, quando finalizar melhor. Berrio então, que volta nesse jogo. Definição das situações de contra-ataque que o Flamengo tem muitas ao longo do jogo e na hora de definir, matar o jogo, o Flamengo não mata. Quando outros clubes matam. Nós vimos aí o Bahia, matou em 4 contra-ataques, matou o Atlético Paranaense em 7 minutos, 4 gols. Para concluir, tem que fazer isso. O Flamengo se classifica
jogando bem e vence lá. O mago dos palpites disse, o Flamengo vencerá. E eu tenho acertado, pelo menos do Flamengo, eu tenho acertado todos os palpites. O Flamengo vencerá no Nuevo Gasômetro. Vencerá em Nuevo Gasômetro. Só uma parte, PVC. E um Papa ficará feliz, o outro Papa ficará triste. O Papa Francisco ficará feliz no Vaticano. Agora, olha aqui. É um São Lourenço completamente diferente daquele que o Flamengo na estreia da Libertadores goleou por 4-0. Final de semana do Campeonato Argentino, o River venceu o Boca dentro da Bombonera por 3-1 e deu uma embolada na classificação. E hoje o São Lourenço é o segundo colocado do Campeonato Argentino, a 3 pontos do líder Boca. É uma equipe que vem num bom momento e precisa ganhar do Flamengo. Será um jogo difícil. Ele era terceiro naquela altura, né? Só que estava 74 dias sem jogar por causa da greve na Argentina. Exatamente. Agora ele é segundo, está brigando com o Boca e com o River, porque o River tem um jogo a menos. E é segundo porque o Nils perdeu para o Rosário. Senão, o Nils era o segundo colocado. Sim, Ele foi ultrapassado pelo próprio São Lourenço e pelo River, que agora é o terceiro colocado. O River é o terceiro, tem um jogo a menos do que o São Lourenço. Pode chegar a 48. Pode chegar a 48, pode ficar um ponto a menos e o São Lourenço cai para terceiro nesse caso. Jogou com um time mesclado, né? Contra o Huracan, vitória por 1-0 no Clássico. No Clássico. Foi no Palácio do Pão. No clássico, no campo do Parque dos Patrícios, no campo do Huracan. Agora, o São Lourenço tem uma coisa que, desde que ganhou a Libertadores, ele não consegue se classificar para a fase de oitavas de final. Não consegue passar da fase de grupos. O que também acontece com o Flamengo. O Flamengo, nas últimas 2 edições em que participou da Libertadores, 12 e 14, não avançou para as oitavas de final. Tem aí um desafio. Mas o São Lourenço é um time que tem sofrido muito nos jogos mais fortes. O ponto é o que o gente colocou ali. O Flamengo tem jogado bem e perdido jogos. Como é que resolve isso? Lembra o jogo contra a Católica, primeiro tempo. Fora de Clube casa. de Regatas, não, eu tô falando do jogo do Maracanã também. Do Maracanã também. Não, porque tô falando, ele tem perdido fora de casa. Em casa ele tá ganhando. Primeiro tempo foram 9 finalizações no Maracanã e perdeu as 9. Não pode. O Flamengo perde muito gol. Perdendo gol demais. É aí que você tem que resolver, porque jogando bem o Flamengo está. E mesmo uma crítica que a torcida do Flamengo fazia 1 mês atrás, 2 meses atrás, o Zé Ricardo escala mal ou mexe mal, não tem acontecido isso. O Zé Ricardo está interferindo bem nos jogos, como interferiu bem contra o Atlético. O Flamengo está fazendo uma boa Libertadores da América e vamos aí aguardar para ver se vai conseguir. Lembrando, um empate, 1 ponto, basta para o Flamengo ficar com a primeira posição do grupo, inclusive. Sim. Né, Eugênio Leal? O que é fundamental, né, Eugênio? Sim, porque você garante que, pelo menos nas oitavas de final, vai definir em casa. E é sempre bom destacar isso. Tem o sorteio para definir quem pega quem. Primeiros contra segundos. Então, os primeiros vão definir em casa, porque você numera de 1 até 16. Os primeiros vão de 1 a 8. Então, às vezes, até um outro time ficou lá em segundo lugar com mais pontos do que você, mas você ficando com uma numeração mais baixa vai definir em casa lá na frente. E essa classificação prevalece para as quartas de final. Até a final. Até a final. É importante você tomar uma São 2 pontos, né? Ficar em primeiro... Antes que era o primeiro contra o 16º e aí vai... Não. Ficar em primeiro é muito importante. Olha só, o Fernando Gomes, nosso companheiro da Rádio Transamérica, é isso mesmo, né, produção? Rádio Transamérica lá de Curitiba, está na linha com a gente e ele vai falar da dupla Atletiba. Ele vai falar do Atlético Paranaense, que tem essa missão aí de conseguir vencer lá em Santiago para tentar a classificação, e vai falar também do Coxa, que daqui a pouco encerra a primeira rodada do campeonato.